A presença é o ponto de encontro entre o humano e o ser. Não é algo que precisamos criar. Ela já está aí, está sempre disponível. Mas para acessá-la, é preciso sair da identificação com a mente. Isso não significa lutar contra os pensamentos, mas reconhecê-los como pensamentos. Ver que você não é eles, mas a consciência que os observa. Quando você está presente, mesmo uma atividade simples se transforma. Caminhar, lavar louça, ouvir alguém falar, tudo ganha uma qualidade diferente. Não é o que você faz que importa, mas como você está enquanto faz. A presença traz vida às ações. Ela colore um instante com um significado, mesmo que nada especial esteja acontecendo. É nesse estado de presença que a dimensão do ser se revela. E, curiosamente, é aí também que o sofrimento começa a perder a sua força. Porque o sofrimento psicológico é sempre uma resistência ao que é. Quando você está plenamente presente, não há espaço para resistência. Você se torna um com o agora. E nesse estado, há paz. Isso não quer dizer que você nunca mais vai sentir emoções difíceis. Mas essas emoções vão deixar de controlar você. Serão vistas, serão sentidas e dissolvidas no espaço da consciência. Você deixa de ser o prisioneiro das suas reações e passa a ser o espaço onde elas ocorrem. Essa mudança de perspectiva é algo libertador. A vida, então, deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma experiência a ser vivida. O presente deixa de ser um meio para o futuro e passa a ser o próprio propósito. E é assim, passo a passo, instante a instante, que começamos a viver a plenitude das duas dimensões da existência humana. O despertar espiritual não é uma fuga da vida, mas um mergulho mais profundo nela. É reconhecer que, embora vivamos no mundo das formas, nós não somos definidos por ele. Nós podemos ter um nome, uma profissão, uma história, mas na essência, nós somos algo anterior a tudo isso. O despertar acontece quando essa verdade deixa de ser uma ideia e passa a ser uma vivência direta. Mesmo enquanto desempenhamos os nossos papéis cotidianos, podemos manter um fio de consciência conectado ao ser. Esse fio é a presença. Ele nos impede de nos perdermos completamente na atividade, na pressa, na ansiedade. Ele nos ancora no agora. E quanto mais esse fio é fortalecido, mais a dimensão do ser começa a permear a forma. O ser não nega o mundo, ele o ilumina. Ele o torna mais leve, mais real. Os problemas continuam existindo, mas a nossa relação com eles muda. A vida não é mais algo contra o qual lutamos, mas um campo de expressão da consciência. O sofrimento não é mais visto como punição ou fracasso, mas como um convite ao despertar. Viver nessa dupla percepção é uma arte. E como toda arte, ela exige prática. Não esforço, mas lembrança.
lembrar-se de voltar ao corpo, lembrar-se de respirar, lembrar-se de escutar o silêncio entre as palavras. Pequenos atos de presença que transformam o ordinário em sagrado. E com o tempo, essa arte se torna algo natural, como respirar, como olhar. Você passa a viver com um pé na terra e outro na eternidade. E você percebe que não há contradição nenhuma nisso. Muito pelo contrário. É essa união que dá um sentido à existência. A verdadeira realização espiritual não está em transcender o mundo, mas em integrá-lo. É possível viver com os pés firmes na realidade humana, com todas as suas dores, as suas alegrias e os seus desafios, sem perder o contato com a dimensão do ser. Essa é a sabedoria silenciosa que transforma a vida de dentro para fora. Quando essa integração acontece, a vida se torna mais simples, mais clara, as decisões fluem com mais leveza, as relações deixam de ser arenas de disputa e passam a ser oportunidades de presença. A fala se torna mais consciente, o silêncio mais acolhedor, há menos reatividade e muito mais escuta, há menos medo e muito mais confiança. Essa transformação não exige que você se isole do mundo, muito pelo contrário. Ela acontece no coração da experiência humana, no trânsito, nas filas, nas conversas triviais que temos nos nossos dias. Em cada situação, você pode escolher entre a identificação com a forma ou o enraizamento no ser. Essa escolha, repetida com gentileza, se torna um modo de viver. A beleza dessa jornada é que ela não tem um ponto de chegada. Não há um estado final onde tudo vai estar resolvido. Há apenas o agora, sempre novo, sempre convidando a presença. E é nesse agora que a vida revela a sua plenitude. Não como um conceito, mas como uma experiência viva. No fim, a integração das duas dimensões não é algo que você faz, é algo que você permite. Quando a mente silencia e a consciência desperta, a vida se alinha. E nesse alinhamento, você descobre que já é aquilo que você buscava: presença, silêncio e ser. Grande parte do sofrimento humano nasce da ilusão de separação. A crença de que eu sou algo isolado de você, de que minha existência está desconectada da existência do outro. Essa percepção cria medo, cria insegurança, competição. Cria também a ideia de um eu que precisa se proteger o tempo todo, que precisa vencer, provar, acumular. Mas essa separação é apenas uma aparência, um véu criado pela mente. Em essência, todos nós compartilhamos a mesma consciência. Todos vivemos da mesma fonte e voltamos para ela. O corpo e a mente criam diferenciações, mas a consciência por trás de cada ser é a mesma.
Se você conseguir perceber isso, não como um conceito, mas como uma verdade vivida, algo se dissolve em você. O medo diminui, a compaixão aumenta, e o modo como você se relaciona com o mundo se transforma. Você para de buscar vantagem e você começa a ouvir mais. Você se torna mais leve, mais silencioso por dentro. Essa é a base de qualquer verdadeira espiritualidade. Ver através da forma e reconhecer a unidade do ser. O despertar espiritual não é um evento dramático. Ele, na verdade, é algo muito simples. E por isso mesmo, muitas vezes, despercebido. É o momento em que você reconhece, ainda que seja brevemente, eu sou mais do que o que eu penso. Não um pensamento novo, mas uma percepção direta. Esse reconhecimento pode acontecer em um momento de silêncio, um momento de dor profunda, um momento de contemplação da natureza, ou até mesmo ao observar o olhar do seu cachorro. A forma não importa. O que importa é que por um instante você não está mais identificado com a mente. Você está consciente da própria consciência. E quando isso acontece, algo muda. Você ainda continua no mundo, ainda tem um nome, ainda tem uma história, ainda tem as suas responsabilidades. Mas agora, você sabe que nada disso define o que você é. Você está no mundo, mas não é mais do mundo. Há uma liberdade silenciosa nisso, uma leveza, um riso interior. O despertar não é o fim da jornada, é o começo. É o começo de uma nova forma de viver, de uma nova relação com tudo o que existe. Uma vida que nasce do ser e não mais do fazer compulsivo. Mesmo nos momentos mais escuros da vida, algo em você permanece intocado. Pode haver dor, pode haver confusão, muitas vezes até desespero. Mas se você parar por um momento e olhar para dentro, você vai sentir uma presença silenciosa que observa tudo. Essa presença não julga, não reage, não comenta. Ela apenas é. E é nela que está a sua essência. A mente pode tentar esconder essa luz com pensamentos e emoções intensas, mas a luz continua lá. Ela não depende de circunstâncias externas para brilhar. É como o sol por trás das nuvens. Você não pode vê-lo por um tempo, mas ele nunca deixou de estar lá. Essa presença é a sua âncora, a sua raiz mais profunda. Essa presença é o seu verdadeiro lar. Ao perceber isso, uma mudança começa a acontecer. Você para de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro de você. Você começa a confiar menos na narrativa da mente e mais na simplicidade do agora. O momento presente deixa de ser um obstáculo e se torna um portal. E esse portal está sempre aberto, esperando apenas que você o atravesse. Não se trata de negar a dor ou então de fingir que está tudo bem. Trata-se de reconhecer que existe um espaço em você
que não é afetado por nada do que acontece. Esse espaço é consciência pura e nele há paz. Uma paz que não vem porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais preso à forma. Essa luz, essa presença silenciosa é o que você compartilha com todos os seres. É o que nos torna essencialmente um. Quando você vive a partir dela, não apenas encontra um sentido, você se torna uma expressão viva da própria vida. Grande parte da confusão humana vem da tentativa constante de definir quem nós somos. Nós usamos rótulos, histórias, traumas, realizações, aparência, nacionalidade. Tudo isso para formar uma identidade. Mas, por trás de todos esses elementos, o que permanece? O que resta quando tudo isso é deixado de lado? Nem que seja por um mísero instante. O silêncio que você encontra ali não é um vazio, é plenitude. Um espaço que não precisa ser preenchido porque ele já contém tudo. E essa é a sua identidade mais profunda. Não aquilo que pode ser descrito, mas aquilo que percebe, aquilo que está consciente de tudo. Você é a consciência que observa as mudanças e não as mudanças em si. Muitas pessoas têm medo de olhar, de soltar suas identificações, porque elas acreditam que vão perder a si mesmas. Mas é justamente o contrário. Quando você solta a ideia de quem eu sou, baseada na forma, você descobre a liberdade de simplesmente ser. E nesse ser, há um descanso natural, uma leveza que não precisa ser conquistada. Viver a partir dessa identidade essencial muda tudo. Você se torna menos reativo, você se torna mais presente, mais compassivo. As situações vêm e vão, mas você permanece enraizado no agora. Isso não significa indiferença. Isso significa uma presença lúcida, que não se perde em cada movimento da mente. Esse reconhecimento é o verdadeiro nascimento espiritual. Um nascimento que não acontece uma única vez, mas ele se renova cada vez que você se lembra de voltar ao silêncio interior, ao ser que você é, antes de qualquer nome. O que chamamos de amor, quando é verdadeiro, não é um sentimento passageiro. É o reconhecimento de que aquilo que vive em mim é o mesmo que vive em você. Amor é a consciência se reconhecendo em uma outra forma. É por isso que ele transcende palavras, crenças ou diferenças. É um estado de ser. Esse amor não depende de afinidades ou de comportamentos. Ele simplesmente é. Você pode sentir isso ao olhar nos olhos de um estranho, ao cuidar de uma planta, ao estar em silêncio com alguém. É um campo energético que se torna perceptível quando a mente aquieta. Quando não há julgamento, o amor se revela. Mas para viver esse amor, é preciso abrir mão do eu que quer controlar, do eu que quer algo em troca, do eu que mede, calcula
O amor verdadeiro só pode florescer onde há espaço. Espaço para o outro ser como ele é. Espaço para você ser como é, sem máscaras. Esse espaço é o solo da consciência. Na medida em que você desperta para essa unidade, você começa a viver de uma forma diferente. As suas ações deixam de nascer da carência e passam a emanar da abundância. Você não precisa mais tomar dos outros. Você oferece. Não porque você deve, mas porque é algo natural. É o fluxo da vida se movendo através de você. Esse é o ápice do reconhecimento espiritual. Ver o divino não como algo distante, mas como aquilo que pulsa em cada ser. O amor que brota desse reconhecimento não é emotivo, ele é silencioso, forte, transformador. É a energia do próprio universo se lembrando de si mesma. Você já percebeu o que acontece quando você adquire algo novo? Um carro, uma roupa, um objeto de desejo? Por um breve momento há uma sensação de excitação, um brilho, uma satisfação efêmera. Mas com o tempo, às vezes dias, às vezes semanas, aquilo se apaga. O que parecia essencial se torna apenas mais uma coisa. Esse é o padrão da mente condicionada. Buscar nas formas aquilo que só pode ser encontrado no ser. A posse nos dá uma falsa sensação de completude. Mas o sentimento desaparece porque ele nunca veio de fora. Ele veio do contato breve com o espaço interno silencioso que a novidade momentaneamente revelou. Não há problema algum em apreciar as manifestações da vida, mas é preciso reconhecer que nenhuma forma, por mais bonita ou desejada, pode conter a essência da verdadeira abundância. A verdadeira abundância é simples, é o sentimento de já estar completo, mesmo sem precisar possuir nada. Você pode caminhar pela cidade, olhar as vitrines, sentir a vida pulsando ao seu redor e ainda assim estar ancorado em silêncio. A verdadeira liberdade espiritual não exige que você fuja do mundo. Ela pede apenas que você não se perca nele. Estar em meio ao barulho da cidade com atenção e presença é uma prática poderosa. A natureza pode ser útil para acalmar a mente, mas se você depende exclusivamente dela para sentir paz, essa paz será frágil, será condicionada. A profundidade verdadeira surge quando você leva essa paz para todos os ambientes, mesmo os mais caóticos. Isso requer uma vigilância interior, uma consciência desperta, que observa sem se identificar. Você então passa a ver tudo, as vitrines, os carros, as multidões, como o que são, manifestações passageiras do jogo da forma. E ao reconhecê-las como um jogo, você já não é mais o prisioneiro delas. E quando você entende isso, uma nova pergunta emerge. Será que é possível saborear a vida plenamente sem precisar possuir nada? A mente condicionada acredita que
mais coisas significam mais vida. Mas a verdadeira abundância não tem relação com quantidade. Tem a ver com a qualidade do momento presente. Tem a ver com o espaço interior que você experimenta quando não está buscando nada. Você pode estar sentado em silêncio, olhando uma árvore, ouvindo um som distante da vida ao redor e sentir-se completamente preenchido, sem esforço, sem conquista, sem nenhuma posse envolvida. Essa abundância não é algo que você obtém, é algo que você descobre que já está aí, por trás de todo o barulho da mente. Mas quando você se identifica com o que possui, com a sua casa, com o seu nome, com a sua aparência, com a sua posição social, cria-se um campo de medo. O medo de perder, o medo de não ser. Então, a vida se torna um campo de tensão, não de liberdade. A consciência, por outro lado, nunca possui nada. Ela apenas observa, aprecia, flui. E esse fluir é a abundância real, porque não depende do que está ao redor, mas do que está dentro. Você pode saborear um café, ouvir uma música, tocar uma flor, sentir o seu perfume. Você pode experimentar prazer. A consciência não rejeita o prazer. O que ela dissolve é o apego ao prazer. Quando você está presente, o prazer surge como um perfume suave. Ele vem e você aprecia e depois vai embora e está tudo bem. Mas quando você se agarra a ele, quando tenta repeti-lo, produzi-lo, fixá-lo, nasce o sofrimento. Todo apego gera ansiedade. Todo prazer que você tenta capturar escapa. É como tentar guardar a luz do sol numa caixa. Quando você relaxa nesse fluxo, algo se abre. Você começa a experimentar os pequenos momentos com profundidade. Um sorriso, uma brisa, o silêncio entre duas frases. E isso basta. Você não precisa mais transformar o mundo em um objeto de consumo. Você começa a viver o mundo como uma manifestação sagrada. Você já se perguntou o que sobra quando tudo o que você possui é deixado para trás? Não apenas os objetos, mas os papéis, os títulos, os pensamentos sobre si mesmo. Quem permanece? Muitos têm medo de olhar para isso. Sentem que, sem as suas definições, não são nada. Mas, paradoxalmente, é nesse nada que a liberdade começa. Porque aquilo que você é de verdade não pode ser perdido. Quando você se ancora no agora, percebe que já está completo. A mente ainda pode tentar te convencer do contrário, pode dizer que falta algo, que você precisa correr atrás, alcançar, comprar, conquistar. Mas se você observar com atenção, você verá que essa é apenas uma velha programação mental. O agora é suficiente, sempre foi e sempre será. E quando você descobre isso, não como uma ideia, mas como uma experiência viva, nasce uma nova maneira de viver. Uma vida sem pressa, sem esforço para ser alguém,
sem necessidade de provar nada a ninguém. Você pode finalmente apenas ser. Riqueza não é aquilo que você possui, é a capacidade de estar completamente presente, mesmo sem possuir nada. Você já notou como uma criança pode se encantar com uma folha caída ou com uma poça d'água? Essa simplicidade, essa abertura, esse frescor, isso é riqueza. Mas será que ainda conseguimos ver a vida assim? À medida que crescemos, acumulamos não apenas objetos, mas também filtros. Ficamos entorpecidos pelas repetições, pelos desejos, pelos medos. Perdemos o olhar fresco. E com isso, perdemos o acesso à abundância do agora. A verdadeira riqueza não está nas formas, mas no espaço entre as formas. No silêncio que acolhe os sons, na pausa entre os pensamentos, na presença que testemunha o mundo sem precisar dominá-lo. E quando essa consciência desperta em você, mesmo que por breves momentos, percebe-se uma mudança sutil, mas profunda. Você já não persegue, você já não compara. Você descansa.